A história de hoje não é tão bonita assim. Olhamos para Herodias, uma mulher vil, consumida pelo poder e prestígio, disposta a percorrer qualquer caminho escorregadio para conseguir o que queria. Encontramos Herodias mencionada em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 3. Os escritores dos evangelhos gastaram o mínimo de tempo possível em sua história, mencionando-a apenas como um flashback ou nota lateral para explicar o que aconteceu com João Batista. Então, quem era Herodias? Ela era neta de Herodes o Grande. Ele foi o Herodes que mandou matar todos os meninos quando ouviu dos magos que um rei havia nascido em Belém. À medida que envelhecia, enlouqueceu ainda mais e assassinou a esposa e 3 dos filhos. Essa foi a família em que ela nasceu. Herodias casou-se com Filipe, filho de Herodes, seu tio. Eles tiveram uma filha chamada Salomé. Um dia, o meio-irmão de Filipe, Herodes Antipas, veio visitá-la. Antipas e Herodes apaixonaram-se, acabaram se divorciando e se casando. João Batista chamou Herodes Antipas, dizendo que seu casamento com Herodias era ilícito. Isso irritou Antipas, mas ele não fez nada a respeito, pois temia a multidão. Além disso, ele considerava João um homem justo e gostava de ouvir o que ele tinha a dizer. Mesmo assim, ele prendeu João. Herodias, por outro lado, não era fã de João. Ela esperou até poder vê-lo morto. Sua oportunidade surgiu na festa de aniversário do marido. Como parte do entretenimento de aniversário para seu banquete com os nobres, altos oficiais e chefes da Galileia, Salomé, filha de Herodias, dançou para os homens. Embora as escrituras não forneçam detalhes sobre a dança, a tradição diz que ela fez uma dança com lenços, na qual lentamente os retirava de sua vestimenta. Independentemente dos detalhes, podemos presumir que a dança era sugestiva. Levado pela emoção, Herodes ofereceu a Salomé tudo o que ela quisesse até metade do reino. Sem saber o que pedir, ela se virou para a mãe. Herodias estava pronta. Ela disse a Salomé que pedisse a cabeça de João Batista em uma bandeja. Esta não era a resposta que ele esperava, mas sentiu-se preso, já que qualquer um que fosse alguém ouvira sua promessa. Relutantemente ordenou a execução de João e apresentou a cabeça de João a Salomé, que a entregou a Herodias. Esse é o fim de Herodias na Bíblia. Embora o historiador Joséfo registre que, como resultado da obsessão de Herodias pelo poder, o casal acabou banido para o exílio. Herodias e Jezabel. A Bíblia está repleta de histórias paralelas. Herodias é o equivalente a Jezabel no Novo Testamento. Ambas vieram de famílias reais. Ambas foram casadas com governantes. Ambas eram muito mais ambiciosas que seus maridos. Ambas estavam dispostas a fazer o que fosse preciso para conseguir o que queriam. Não importava o que Herodias tivesse, nunca era o suficiente. Ela vinha de uma família poderosa. Era casada com um tetrarca. Caso você esteja se perguntando o que isso significa, um tetrarca era um governante subordinado com 4 tetrarcas, cada um governando seu próprio bairro de um país. Mas então conheceu o irmão dele, que governava uma província maior. Ela estava disposta a deixar o marido e destruir outro casamento só para ter um pouco mais de poder. Quando João anunciou o fim do casamento dela, tudo o que ela conseguia pensar era em se livrar dele, já que ele estava interferindo em sua posição. Ela não suportava ninguém que fosse forte o suficiente para enfrentá-la ou ao marido. Provavelmente também se ressentia do fato de o marido ouvir João e respeitá-lo. Herodias estava disposta a deixar sua jovem filha se exibir diante do padrasto e de todos os homens importantes da província. Numa época em que uma mãe deveria zelar pela filha e protegê-la, ela ostentava a sensualidade dela. E quando a filha a procurava em busca de conselhos, em vez de zelar pelos interesses da filha, ela os usava para sua própria obsessão vil. Que tipo de exemplo ela estava dando? Tudo o que Herodes precisava fazer era confessar que a cabeça de João Batista valia mais da metade de seu reino. Por não ter avaliado corretamente João e seu ministério, Herodes, embora desejasse ver Jesus, nunca o viu. Muito menos foi convidado a segui-lo. Lucas 9:9, após a rejeição de João. Uma lição muito importante a ser aprendida. Os 3 Herodes nas Escrituras não são mais identificados. Eles são tratados como uma entidade única, com um caráter comunitário, assim como os fariseus são tratados nas Escrituras. Uma classe de pessoas caracterizadas pelo comportamento, sem integridade de individualidade. Este Herodes se comporta sem arrependimento perceptível, embora tenha ouvido as palavras de João.
Ele foi movido por motivos políticos e sociais, não por desejos espirituais. Em vez de receber repreensão, ele encarcera. Em vez de ser justo, ele assassina. Ele é escravo da opinião dos outros, sua esposa e dos espectadores sem integridade própria. Nenhum dos Herodes durou muito tempo depois de terem cometido os assassinatos. O sangue das crianças assassinadas, o sangue de João Batista e o sangue de Tiago, irmão de João, clamou da terra, e o julgamento logo caiu sobre cada Herodes, um de cada vez. Essas são as motivações de Herodes. Quaisquer que fossem seus pensamentos e sentimentos sobre as festividades, pouco importa. O que importa é sua rejeição ao ministério de João, um batismo de arrependimento, sua refutação da repreensão justa e seu comportamento assassino. E claro, seu casamento ilegal, que na verdade era adultério. O que podemos aprender com Herodias na Bíblia? Como mulheres cristãs, devemos nos preocupar mais com a vontade de Deus do que com nossos próprios desejos egoístas. Se pensássemos que estaríamos em uma posição de maior poder, mas nos encontrássemos em uma posição inferior, talvez pudéssemos nos concentrar em dar o nosso melhor onde estamos. E se em vez de abandonar Filipe e se casar com Antipas, Herodias tivesse sido uma grande auxiliadora para Filipe, encorajando-o como governante e permitindo que ele prosperasse em seu papel, o que poderia ter acontecido se ela tivesse levado a sério as palavras de João, se arrependido e começado uma nova vida como uma mulher piedosa? Você pode estar em um momento da sua vida que não é onde você imaginava que estaria. As coisas não saíram como você esperava e você está decepcionado. Em vez de deixar sua ambição rejeitada arder, que tal avaliar onde você está e descobrir por que Deus o colocou aqui e o que Ele quer que você faça? Se você está vivendo em pecado neste momento, por favor, ouça aqueles que o estão chamando. Sim, dói. Nenhum de nós quer enfrentar a vergonha e a culpa que vem quando alguém aponta o nosso pecado. Mas que dádiva isso pode ser? Podemos estar tão presos em nossa vida de pecado que perdemos a noção de onde deveríamos estar. Que bênção é quando Deus envia alguém em nosso caminho para nos colocar de volta no caminho da vida melhor que Ele tem reservado para nós. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Embora tenhamos que lidar com as consequências dos nossos fracassos passados, servimos a um Deus de segundas chances que nos encontrará exatamente onde estamos e nos mostrará o caminho para uma vida totalmente nova. Por favor, não seja como Herodíades, constantemente descendo a ladeira escorregadia do pecado que só leva à morte.